Bom dia a todos. Condições de funcionar com este objeto. Bem, vamos então dar aqui início ao segundo painel. Desde logo ter com especial carinho que vou moderar este painel. Aqui foi dito o Sr. Fábio Veiga, dispensa apresentações, investigador há alguns anos, foi docente na Universidade de Lusófona, meu amigo só há mais de 15 anos, e portanto é com agrado que vou moderar aqui também a sua intervenção. Temos também o professor Inácio Lopes, que não tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente, portanto é a primeira vez, mas é também com agrado que eu vejo que vem da Universidade de Santiago de Compostela, pronto, também um grande carinho, aliás, com a oportunidade, não, exatamente em Santiago de Compostela, portanto é com especial agrado que moderarei este painel. Portanto, iremos começar com o professor Inácio Lopes, portanto, professor de Direito Empresarial da referida Universidade de Santiago de Compostela, que nos traz aqui um tema sempre atual, da área do direito da União Europeia, o controle das ayudas de Estado em la Unión, del nuevo régimen de mínimos a los casos del Estadio Olímpico de Atenas, del Estadio de Futebol Limassol. Portanto, sem problemas mais cedo, vou dar a palavra ao professor Santos. Muito obrigado pela apresentação, as palavras. Voy a hacer la presentación en inglés, en español. Primero iba a dedicar, quería unas palabras, first of all, thank to our colleagues from all of the societies de Universidad. It's a pleasure and an honor. Depois, gostaria de agradecer a Fábio e a Steven Jung por hacer este evento, que sempre un placer estar aquí. Bien. Como habéis podido comprobar, el título es bastante largo de mi ponente o de mi comunicación. Y trata sobre, si vais al final, trata sobre unas ayudas que se concedieron a los estadios en concreto, los estadios de fútbol, uno en Grecia y otro en Chipre. Realmente no tiene ninguna trascendencia, entre comillas, jurídica especial, pero me sirven de excusa para tratar un tema que seguro que todos hemos visto, seguro que vemos y damos, entre comillas, la importancia que puede tener, que es el tema de las ayudas públicas, o ayudas que dan los estados o cualquier ente público, y que pueden afectar al mercado y a la competencia. Vale. Y en este caso es especialmente delicado el ámbito del deporte, por esa parte que confluye entre la parte social, siempre se nos vende, del deporte, que al final o se utiliza para beneficiar muchas veces a intereses particulares o empresariales o no sociales, por decirlo así. Entonces, como decíamos, todos conocemos en el ámbito de la competencia pues lo que es las ayudas, los pactos compulsorios, los cárteles que están muy de moda, pues con el cártel de los camiones, que creo que también seguramente afecta a Portugal, el cártel de la leche, hay mucho. También pues lo que es el abuso, los abusos de una posición dominante, en el ámbito del deporte conocemos, y seguramente habéis escuchado, el tema de la Superliga, y en otros, pues, el tema de Menta, etcétera, etcétera. Pero en el ámbito de las ayudas de Estado, pues, digamos que salen menos a la cuando a mí me tocó hacer mi tesis doctoral, pues, obviamente estudié esta parte y estudié todos los casos que hubo en Europa, que realmente muy poquitos empezaron a darse en el año 2006 con la crisis del grupo mundial. Y prácticamente
voy a decir que el 90% de los casos se dividen entre España y Holanda. Vale, hay un caso en Francia más o menos, pero realmente España, sobre todo dentro del ámbito del fútbol, como sabéis, hay 2, 3, 4 equipos en España que sí que tienen cierta representación, vamos a decir, a nivel europeo y muchas veces, vamos a decir que financiados de forma irregular por los poderes públicos, por el Estado. Obviamente, aquí lo puedo decir, no estoy en mi país, hablo de Madrid, de Barcelona, de todos estos equipos. Es más, hago un inciso, y no voy a alargar mucho, hace poco se cambió la ley del deporte, había una que era del año 90, en la que se obligaba a que todos los equipos de fútbol fueran sociedades anónimas deportivas. Se hizo una disposición transitoria que curiosamente afectó, no quiero decir ninguna acción, afectó al Barcelona y al Madrid y a otros dos, a Osasuna y al Atlético de Bilbao, que les permitieron no convertirse en sociedades anónimas y seguir siendo sociedades. Vale. Eso se denunció, vino una denuncia de Alemania hacia el año 2006-2007 y después de muchos recursos el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues obligó a España, declaró que era una ayuda de Estado irregular y obligó a España a cambiar esa cosa. Se cambió la ley del deporte y se obligó al Madrid y al Barcelona a hacerse sociedades anónimas. No, obviamente permitieron al resto hacerse sociedades, pero bueno, para que se vea que utilizando la vía de la ayuda de Estado o la ayuda del gobierno, pues muchas veces se beneficia a este tipo de entidades deportivas. El caso de Limassol o de Grecia, de estos dos estados de fútbol, es muy significativo porque me imagino que en Portugal también pasa, no sé si el estadio de Porto o los de Lisboa, pues son grandes ciudades, pero pues, sí, posiblemente están financiados en su mayor parte con dinero público, pero su uso es totalmente privado y beneficia, al final, pues está beneficiando, pues en este caso al Porto y en nuestro Lisboa beneficia al Benfica o al que sea. Y en las demás ciudades pasa lo mismo. En mi ciudad, no lo puedo decir, en Lugo hay un equipo de baloncesto que es el Breogán, que juega en la Liga ACB, que es la Liga Principal Española, y ahora está con ese mismo problema, juega un estadio municipal, un estadio que lo paga el ayuntamiento y la diputación, que bueno, que es una entidad que hay ahí, que es una entidad prehistórica que tenemos todavía en España. Ahora se quiere ampliar el estadio y se pide que la administración pague y financie nuevamente el estadio. Claro, para que lo disfrute un equipo que es una sociedad anónima también. Entonces, sin enrollarme más con esto, que un poco a las características, mi idea es poner un poco de manifiesto esta situación, que si nos fijamos un poco, está al orden del día en todos los países, en todas las jurisdicciones. Solo que, no sé, como decía, pues tenemos en el ámbito de la competencia el tema de los pactos compulsorios y el abuso de dominio, el 101 y el 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero no podemos olvidar del 107 para adelante, que es en los que se regulan precisamente esto, las ayudas de Estado. 107, 108, que es la obligación de comunicar. Vale. Obviamente hay unas excepciones, se permiten ciertas excepciones y si tienen algún beneficio social, que es el caso del deporte, precisamente entran por ahí muchas ayudas por el ámbito social. Y después tenemos, digamos, dos excepciones un poco más generales, ¿no? Una sería el reglamento de minimis, que es decir, que hay una cantidad bajo la cual al Estado le da igual, o sea, puedes hacer un poco lo que quieras en este ámbito, me refiero, que si los 300.000 euros en 3 años, pues la ayuda es perfectamente válida. Y por otro lado, pues hay un tipo pues, de excepciones más particulares que se refieren a instalaciones deportivas que bueno, tienen una serie de características que veremos luego. Pero bueno, ¿qué realmente es una ayuda de Estado? Como sabemos, en el ámbito de la competencia no hay casi nada regulado de forma muy concreta, lo cual en parte es bueno. Así es digamos que la jurisprudencia y un poco el sentido común son las que nos ayudan pues, a delimitar un poco el concepto. Entonces, ayuda de Estado viene a ser prácticamente toda ayuda, que una ayuda es genérica, es todo, puede ser desde ayuda directa, como puede ser una inyección de dinero, o como lo que es el caso que comentaba antes, que es una modificación únicamente legislativa que puede ayudar o beneficiar a una empresa, en este caso, pues, por centro más en el deporte, a
con entidades deportivas. Pero sería una ayuda que venga de cualquier entidad estatal, no solo del gobierno central. En España hay una sociedad política muy descentralizada, pues tenemos el gobierno, comunidades autónomas, provincias, ayuntamientos, diputaciones, bueno, un lío. Aquí es menos lío, pero bueno, es parecido. Incluso empresas públicas, o sea, cualquier dinero que venga de cualquier entidad que tenga algo que ver con el Estado, eso es una ayuda estatal y que obtenga una ventaja económica en el mercado. ¿Vale? Entonces, y que tenga ese tipo de repercusión. Con ese tipo de dos condiciones, pues ya nos empezaríamos a ver precisamente esto lo que es una ayuda de Estado. A eso le añadimos la parte del reglamento de minimis y ya pues podemos empezar a ver a partir de qué canales habría que comunicar este tipo de ayudas a la Comisión Europea para saber cuáles son legales. Y luego tenemos lo que se llama el régimen de exención por categorías, que es un régimen especial en el que se delimitan específicamente qué categorías se permiten o a las que se le permiten ciertas ayudas. Y en esto entran las instalaciones deportivas. ¿Vale? En las instalaciones deportivas hubo una modificación hace poquito y, bueno, inversiones hasta 33 millones y cantidades así, pero tiene una serie de condicionantes, que es que tengan ese tipo de beneficios, es decir, hay que destinar, digamos, un porcentaje, un 100% a una actividad pública, que no haya discriminación en su uso, etc. ¿Vale? Y que tengan, pues, al final un impacto o un gran impacto pues, en la sociedad. Estas condiciones que a priori, obviamente, son muy bonitas y son muy fácilmente vendibles, al final, pues, es la forma de colar o beneficiar de alguna u otra manera al deporte. Yo, evidentemente, pues dentro del ámbito de la competencia, soy del deporte, a mí me gusta, pero también me gusta poner de manifiesto, como a modo de crítica, esa falta de diferenciación entre la parte social y la parte económica del deporte. Si el deporte social es social, pero si es económico, pues al final pues habrá que los inversores pues tendrán que correr con los gastos. Y no como suele pasar, que es la parte pública que corre con los gastos y el beneficio se lo llevan las personas. Y eso viene en el tema de los estadios. Los estadios normalmente son públicos, no se pueden cobrar ningún tipo de alquiler por ellos. Hay varias denuncias en la Comisión Europea que quedaron en tierra de nadie a ese respecto. Y el caso, por ejemplo, el de Chipre y Grecia, pues aunque técnicamente son correctos y cumplen con la normativa, pues al final a quien van a beneficiar seguramente es al gran equipo de la ciudad, que será una empresa que tiene sus patrocinadores, etcétera, etcétera. Comentaba antes, y con esto voy terminando, que tampoco quiero enredarme mucho, un tema de mi ciudad, lo que se decía, el Breogán, de Lugo, aparte del estadio, su principal financiador, casi principal, pues es el Estado. Es tanto el ayuntamiento como lo que es la Diputación, pues no sé si le dan en torno a 100 y pico, cerca de 200.000 euros anuales. Es totalmente ilegal conforme a esto. No es un caso excepcional, yo no lo puedo hacer aquí porque me destierran, obviamente, pero es una cuestión que no le pasa únicamente al equipo este, le pasa a los equipos de fútbol, le pasa a los equipos de baloncesto y le pasa a todos los equipos profesionales. Entonces, más allá de que la cuestión de las ayudas de Estado hasta cierto punto están reguladas, la regulación es, entiendo que correcta, debería tenerse bastante más en cuenta a la hora de, sobre todo, de favorecer a eventos deportivos o equipos deportivos, que al final son empresas privadas y tienen un beneficio privado, la parte social, que es precisamente la que da esa apariencia para el gran público, ¿no? Que al final un Estado o un ayuntamiento puede vender una gran obra de una forma muy correcta y que le dé ciertos laureles a nivel o réditos políticos, pero realmente el objetivo final es el beneficio empresarial, un beneficio empresarial.
Con esto, como os decía, pues tampoco quiero darle más vueltas, ¿no? Más que nada, mi idea de hacer una exposición más académica era básicamente poner de manifiesto una situación, tanto el caso que os decía, el de Limassol, como el de Chipre. Bueno, el día que se publique la publicación, si lo queréis leer, lo podéis leer, pero no va a tener mucha historia, que ser un análisis de las características que ya todos conocemos. Pero bueno, si esto nos da para pensar o para ver las situaciones, o cuando aprueben un proyecto deportivo nuevo, ver si realmente cumple con la normativa, cuál es la finalidad, pues que nos sirva para pensar un poco eso. Y si se puede cambiar, pues mejor, pues creo que todo nada. Y hasta aquí, pues bueno, atención, no me dio más. Muchas gracias por vuestra atención. Cuidado, un placer estar aquí. Verán tantas caras conocidas. Y le paso la palabra a nuestro padre. Muito obrigado, professor Inácio. Muito bons ensinamentos relativamente a esta matéria sempre controvérsia do outro lado, aqui da nossa fronteira. Bem, também teremos alguma perspectiva aqui, nomeadamente sobre as municipais dos Estados Unidos, é uma realidade que encontramos aqui, sem dúvida. Bem, para não perdermos aqui muito mais tempo, vou dar a palavra ao professor Fábio, que tem aqui a comunicação intitulada Due Diligence das grandes empresas europeias após a reforma da Diretiva 1720/2024. Obrigado, professor Rui. Obrigado também, professor Inácio, que é meu colega, amigo de alguns anos. Esse tema da diretiva da due diligence empresarial é um tema da ordem do dia. Nós estamos no meio de uma completa revolução normativa aqui na União Europeia desde o ano 2022, basicamente, quando foi proposto que as grandes empresas europeias viessem a ter a chamada due diligence, a devida diligência empresarial, não só apenas no seu território, onde ela está atuando como onde tem no seu mercado, né? Normalmente aqui no território europeu, mas em todo o processo da cadeia de valor, ou seja, uma empresa que compra produtos, né, da China, da Ásia, da África, América Latina, ou qualquer outro lugar do mundo, e nessa cadeia de valor, essas empresas, antes dessa nova diretiva, elas não estavam obrigadas a fazer due diligence, salvo algumas empresas cotadas em bolsa, que já havia legislação para cobrar a devida diligência, especialmente com relação a alguns direitos de ordem ambiental, impactos ambientais que essas empresas pudessem causar ao redor do mundo, e alguns outros direitos de ordem de direitos humanos, tinha que tomar alguns cuidados, eram normas mais de soft law, nós chamamos normas de soft law, mas nós temos já há alguns anos nós tínhamos essas normas. Muitas dessas normas de soft law está mais no âmbito dos organismos internacionais, como as Nações Unidas, a OCDE, organizações, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, né? São organizações que criavam normas para recomendar, e depois no plano político, ou também recomendar no plano privado que as empresas adotassem normas mais coerentes com os direitos de pessoas que poderiam ser violadas, né, de qualquer parte da cadeia de produção. Essas normas, elas configuraram-se, portanto, de pouca eficácia, e porque as empresas elas não eram obrigadas a adotar padrões, né, de diligências. Então, como isso não estava trazendo, de fato, proteção para as empresas, estavam vivendo em países, né, onde as leis não estão seguras, onde também não havia proteção ao meio ambiente, porque os países também não têm a devida fiscalização para proteger a sua floresta, os seus rios, né? E as empresas europeias iam para lá e faziam negócios, não eram obrigadas a ter normas de condutas fora da Europa. Essa é a grande questão. Tá?
Por quê? Porque quando nós que somos estudantes de direito, nós sabemos que a lei é aplicada dentro de um território, dentro de uma jurisdição. Então, as empresas elas tinham, né, obrigações legais com a Europa deles e com o território que elas estavam vinculadas. Quando essa empresa vai para o exterior, elas seguem as normas do exterior e já está. Tá? Vamos falar assim de uma maneira mais simples, para que todos não sobre o dia a dia. No entanto, o legislador europeu, a partir do ano de 2022, fez uma proposta, né, várias outras propostas, outras diretivas, tratando questões ambientais, questões de direitos humanos, direitos laborais, segurança, saúde, e toda essa cadeia de valor. E no ano de 2022 foi feita a proposta da Diretiva de Diligência Empresarial. O ano de 2024 ela foi aprovada, chamada Diretiva 2024/1760. E na mesma época também teve uma outra diretiva sobre regulação da sustentabilidade, que foi aprovada mais ou menos um pouquinho antes. Mas todas essas duas diretivas, uma tratava de direitos relacionados à sustentabilidade e outra relacionada a toda a cadeia de valor, entre entra também sustentabilidade, mas entra também direitos humanos e direitos dos trabalhadores e saúde. O que aconteceu? Essa diretiva foi aprovada em 2024 e ela ia entrar em vigor, de fato, entre 25 e 26. Tá? Mas houve uma grande pressão dos países do centro da Europa, especialmente a Alemanha, Itália, Dinamarca, Holanda, fizeram uma pressão para o Parlamento Europeu para que a diretiva fosse flexibilizada. Por quê? Ia tornar muito caro o processo de due diligence. Para uma empresa fazer devida diligência, significa o quê? Para ela revisar os contratos, para ela obrigar a sua subsidiária que está na China, está na África, em África, ou na América Latina, onde for, ela teria que gastar, contratar escritórios de advogados, contratar empresas de consultoria para fazer a tal da diligência, para perceber se lá não havia exploração, trabalho, produção aos rios, ou cortes de madeiras ilegais, etc. Tudo isso que nós sabemos que não se deve fazer. Os países antes passavam despercebido. Então, era muito caro, né? É caro fazer essa diligência. Então, por uma questão de competitividade, aí conecta um pouco com a minha palestra com o professor Inácio, uma questão de competitividade, as empresas europeias iam ficar muito mais caras do que as empresas americanas e asiáticas. Né? Ou seja, colocaram numa planilha, uma tabelinha de cálculo e falaram para o Parlamento Europeu, olha, as nossas empresas vão pagar muito mais pelo produto que os próprios chineses ou os americanos. Nós vamos ficar vulneráveis ao mercado. E foram feitos estudos, né? O relatório do Draghi, Mário Draghi fez um grande relatório, que a União Europeia também informando sobre essas questões. E no ano desse ano, 2025, no ano de 2026, saíram duas outras diretivas para reformar a diretiva que eu estou comentando aqui, no programa de diligência e a outra da sustentabilidade. E essa é a grande questão. Qual que é a grande questão que até nós, como acadêmicos, devemos pensar? Veja, a primeira questão é, quando foi criada a diretiva, o legislador europeu, ele tinha por ideia, né, por planeamento, fazer com que as leis europeias fossem mais moralizadoras, né, pudessem obrigar empresas, grandes empresas europeias a se comportarem fora do âmbito do território europeu, de uma maneira que, conforme os da União Europeia. Entre esses valores da União Europeia, está um compromisso com o Acordo de Paris. Por exemplo, em 2015, foi assinado o Acordo de Paris, que é o acordo em que a União Europeia se compromete a diminuir a emissão dos gases de efeito estufa e compromete a diminuir até 2050. Outros compromissos que a União Europeia fez com relação aos direitos humanos, né? As pessoas que estão ao redor do mundo, então a União Europeia tem esse compromisso de diminuir ou de mitigar os efeitos que as suas empresas causam ao produzir algum tipo de produto ou serviço ao redor do mundo. Esses compromissos, esses valores, o legislador europeu, ele levou em consideração para criar essas normas. Então, quando criou as normas, o legislador ele tentou cobrir esses compromissos.
Mas quando nós vamos passar para o plano da prática, que é obrigar as empresas, a partir do ano 2025, 2026, 2027, né, as empresas desses grandes países fizeram uma pressão legislativa modificada. Então, foram feitas duas outras diretivas, né, chamada Omnibus 1 e Omnibus 2, inclusive elas foram publicadas dia 26 de fevereiro deste ano de 2026 e vão passar a ter efeito a partir do ano que vem, né? 27, 28, 29, de forma gradual. Isso significa que não mais teremos grandes empresas, o maior de empresas que eram obrigadas a ter a devida diligência. Diminuiu-se o número de empresas, né? Antes, né, eram empresas com 500 trabalhadores que deveriam fazer a devida diligência. Hoje subiu para 5.000 trabalhadores, né, para a devida diligência e 1.000 trabalhadores para fazer questões de diligência na área de sustentabilidade. Né? 5.000 para empresas que fazem diligência na saúde, direitos humanos e outros mais, direitos laborais e outros mais direitos, e empresas que devem fazer diligência na área da sustentabilidade, subiu para 1.000 trabalhadores. Então, se nós tínhamos antes nós chamamos lá um limite de 500, para 5.000 quer dizer que muito menos empresas ficaram de fora, né, das ligações. Outras questões, né? O faturamento antes era 250 e tantos milhões de dólares, 450 milhões. E isso subiu, nós temos estratos maiores de obrigações de empresas que podem entrar nessas obrigações. Para resumir e para tentar simplificar um pouquinho aqui a minha comunicação, é simplesmente dizer que nós temos leis que foram criadas para definir alguns valores, e muito bem defendidos, esses valores estão nos instrumentos normativos europeus. O legislador europeu trouxe inovação, né, a partir de 2022. As empresas que nós temos toda essa de proteção aos direitos, né, das pessoas, do meio ambiente, é uma conexão direta com a responsabilidade das empresas pelos seus impactos, que é um estudo que não é de hoje, já vem desde os anos 90, mas, na hora da verdade, nós havemos um processo de simplificação dessas normas. E tudo isso tem a ver com a parte econômica. Então, no final das contas, quando coloca na tabela, nos cálculos, os direitos são modificados, né? São alterados para não trazer dificuldades econômicas para o âmbito territorial aqui da Europa. Essa é a minha análise. A minha análise do ponto de vista normativa, as leis são muito boas, mas quando é para aplicar a pressão que há, né, no política, faz com que as leis sejam flexibilizadas. De fato, nós temos aí uma flexibilização forte, né, no âmbito das diretivas, que a partir do ano que vem eu vou trabalhar com essa diretiva, eu estou a estudar essa lei, essa diretiva para a transposição. Vamos ter, lógico, vai ter um debate depois normativo, com os pontos, um outro assunto, que eu não queria falar aqui, talvez no próximo conversa já possa falar, mas é um assunto muito importante e eu acho que é de extrema relevância na nossa atualidade. Queria agradecer a atenção de todos e fico aqui à disposição do nosso presidente de mesa, de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado por falar. Parece muito interessante e obviamente poderão ser este objeto de discussão. Portanto, aqui com o esforço dos dois oradores conseguimos recuperar o atraso e, portanto, vou agora abrir à discussão as comunicações, quer deste painel, quer do primeiro painel, e, portanto, quem quiser tomar a palavra para a entrevista sobre alguma das temáticas, esteja à vontade, não é? João, não nenhuma questão? Então, concentrado. As hostilidades. Estamos no direito fiscal e da inteligência artificial. E até tinha uma questão para a professora Suzana, mas ela já foi embora, né? Eu tinha uma questão para ela. Mas eu vou comentar a questão porque talvez seja interessante. Usando das minhas prerrogativas de moderador, vou eu abrir as hostilidades aqui para o lado. A minha questão sobre a temática académica, acho que sobre uma certa perspectiva, acho que há abordagens, mas colocava, acho que para
já que é um problema da competitividade das empresas europeias no comércio mundial face indianos, por aí fora. Parece-me a mim que poderá ser problemático nesse aspecto. Uma segunda questão, desculpa, é mais uma vez do aspecto económico, não há como fugir a ele, tem os chamados fornecedores indiretos, que é, bem, eu vou afetar a diretiva, vai ter um impacto sobre as grandes empresas, com maior ou menor número de trabalhadores, nem vamos discutir isso, mas vai afetar os fornecedores indiretos dessas empresas. Portanto, como é que resolvemos esse problema? Bem, Obrigado, professor Rui. Danilo, a primeira questão com relação ao país, né? De fato, é a maior a simplificação do diretivo sobre diligência, porque a diligência torna o produto mais caro, né? Vamos imaginar, vocês estão aqui em Felgueiras, nós estamos em Felgueiras, uma cidade conhecida pela produção de sapatos, calçados, né? E você também sofreu, uma cidade sofreu bastante com a competição com outros países que faziam produtos na área calçadista mais baratos, produtos mais baratos, né? A mão de obra mais barata. Isso, de fato, essa ligação com a globalização, né, que nós vivemos. E aqui, quando o legislador ele flexibilizou, agora estamos no centro da flexibilização, flexibilizou as normas, é justamente para tentar defender as empresas europeias dessas outras empresas mundiais. Que foi um problema que o próprio legislador colocou, né? Se o legislador tivesse ficado caladinho, não teria criado esse problema, porque seria as normas de ordem territorial que iam valer. Né? O cara faz sua norma, a empresa europeia vai para um país africano, um país da Ásia, o que vale é a norma de lá. Se na Ásia 16 horas de trabalho é correto, a empresa europeia vai contratar conforme a lei, né, a legalidade daquele país. Portanto, não está infringindo nenhuma lei. Agora, com a nossa diretiva, não. Se as empresas explorarem mão de obra de 16 horas de trabalho, eles estariam infringindo uma lei, um princípio da dignidade da pessoa humana que está vigente na União Europeia. Então, a própria União Europeia criou normas e agora está voltando. Ela não passa atrás porque ela criou um problema de competitividade. E reflete depois na economia e coisas que tem que cuidar. Isso que não pode fazer os fornecedores, né? E esses fornecedores, eles estão dentro da cadeia de valor, né? Ou seja, da conexão contratual. Se forem fornecedores do exterior, vai ter que fazer diligência, vai na cara também do produto, os caras, né? Eu dou sempre um exemplo engraçado. Toda vez que eu era criança, que eu não sou mais, lá no Brasil tem, na minha região, a produção de frangos, fortíssimo, produção de frangos. E, na época, até hoje, os árabes compram frangos do Brasil, o produtor enorme de frango. E eles faziam a devida diligência, mandavam lá um árabe olhar se estava matado o frango conforme a cultura árabe. E na cultura árabe, tem que matar o frango com a faca no pescoço. E na fábrica, eles faziam o estrangulamento do frango, né? Eles quebram a nuca do frango, porque é mais rápido você quebrar a nuca do que você passar a faca, cortar. Mas na cultura árabe tinha que passar a faca e sair o sangue, porque se não sair o sangue, não é cultural. O que eles faziam na época? No dia que ia lá o árabe, eles matavam a outra com a faca. Naquele dia. Então, o árabe fala, tudo certo, mas eu vou me ir embora, outro dia eu vou lá para, né? Então, essa devida diligência torna mais caro o produto, lógico, né? Mas também isso demonstra que talvez a empresa europeia vá lá fazer fiscalização, né, dos seus fornecedores diretos, e no dia eles compram, mas no outro dia talvez não. Né? Isso também é uma outra questão de responsabilidade civil, é um problemaço, no artigo 29 da diretiva, os que vão ser responsáveis depois por esses atos, em que eles não sabem, e é um grande problema sobre a teoria da responsabilidade civil. Responsáveis, né, pela ligação de causal, etc. Eu acho isso. Mas e depois nós sabemos mais, no outro dia, né? E essa é uma questão também interessante dentro desse assunto. Muito obrigado, professor.
em resumo, vamos ter muitos olimpíadas em Corinhal, muito trabalho, sem mais graças a Deus. Mas, Entonces, ahora una pregunta ibérica, Nacho López, ya que estamos, y que es experto en derecho deportivo, empresarial, y tenemos Fabio aquí, ¿cómo está la good compliance en los clubes de fútbol o de Galicia o de España? Hacen aquello que conoces tú en el resto de Europa y en Portugal en particular. ¿Te refieres al buen gobierno corporativo? Sí, claro, claro, eso es. Porque yo pienso que, de mi vista profesional, no como profesor, pero como abogado, y ahora sí, pues aquí la Sabina portuguesa, los clubes españoles son empresariales y mucho más previamente sus edades deportivas empresariales do que los portugueses que están empezando ahora en los mayores, pero en toda la liga son ahora, empezó que ni todos son empresas en realidad, y muchas son muy padres. Entonces, ¿cómo va la cosa ahí ibérica? Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Mientras hablaba Fabio, estaba pensando yo precisamente, voy a hacer una pregunta a Fabio. Al respecto, y me viene genial tu pregunta pues, para lanzársela para el time. Porque claro, a mí me coincidió alguna vez llevar algún tema, no mucho, o poca cosa, algún tema de due diligence, pues, súper interesante. Y claro, se relaciona totalmente con el buen gobierno corporativo. No me quiero salir mucho del ámbito del deporte. En España sí está muy profesionalizado el tema del fútbol y el baloncesto, pues ya se amplió a los deportes, digo los deportes colectivos, luego evidentemente los deportes individuales es otra historia. Vale. Y sí que es cierto que obviamente cuando las empresas, ya no son empresas, son multinacionales, el buen gobierno corporativo tiene un peso fundamental. Y ahí entra el campo de Fabio, creo, es lo que le quería preguntar. Pues claro, cuando ya pasamos el ámbito nacional, nos vamos al ámbito nacional, y los dueños de las empresas no son los dueños que conocemos, sino son fondos de inversión, como puede ser el famoso BlackRock o tal. Claro, ¿cómo legislas algo? O sea, me explico. Los estados van a ir siempre a remolque de lo que gestionen o lo que decidan estas grandes compañías. Por ejemplo, si BlackRock, por ejemplo, no sé cuáles son, antes conocía alguna otra marca, no me acuerdo. Dicen que los equipos de fútbol tienen que ser más sostenibles, lo que diga el Estado da igual. Realmente, ¿no? La legislación, una compra de venta de acciones, pues te vienen los advisors, los grupos estos de gestión de compra de acciones, y dicen, no, mira, nosotros hacemos un informe que queremos que el Real Madrid, pues es un equipo que tiene que tener por serie de condicionamientos. Bueno, el Real Madrid no es una empresa, por cierto, que lo acabo, como os comentaba antes, es una asociación. Es una asociación. Es una asociación. Igual que el Barcelona, igual que el Atlético de Bilbao y los Osasuna, no cambian, son asociaciones. Pero para el ámbito comercial o para el ámbito de la competencia es irrelevante. Con tal de que tengas una finalidad económica, puede ser una asociación, puede ser lo que quieras. Pero bueno, es una empresa, porque al final pues, actúan también grupos. Pero bueno, vamos a hablar del Manchester United, o no sé si lo Porto, me imagino que debe ser una sociedad anónima también, sí, recuerdo. Y a eso me refería, vinculando, y ya le paso la palabra a Fabio. Obviamente, cuando hay mucho capital, el buen gobierno corporativo depende de intereses que no te afectan a ti, que afectan que le pertenecen a los inversores, pero yo lo que le quería trasladar a Fabio es si realmente él cree que, como más experto en este tema, que los estados tienen muy poco que hacer, o por lo menos a nivel individual, frente las políticas del buen gobierno corporativo cuando ya entran en juego pues, grandes corporaciones inversoras, ¿no? Muy bien. Igual no te contesté, pero bueno, la pasé. La pregunta de Ignacio va de encuentro con el artículo 29 de la directiva, porque, bueno, de español así que
entiendo porque hablamos de español. Hay público español también ahí online. Normalmente el juego corporativo y el juego del mercado privados dictan las leyes, ¿no? Pero ahora con esta directiva en que hay empresas transnacionales que tienen que asegurar todo el proceso de due diligence, la directiva dice, el artículo 29, los estados miembros deben asegurar que uma empresa possa ser responsabilizada por danos causados a pessoas singulares ou coletivas quando, aí a letra A empresa tenha violado intencionalmente a responsabilidade civil ou com negligência, também é responsabilidade civil, ou negligência, os deveres de diligência devida, especialmente previstos nos artigos, né? Que tem a ver com a prevenção e mitigação dos impactos. Aqui o Estado vai assumir a responsabilidade de cobrar, tá? Especialmente de criar normas para que os tribunais tenham de forma concreta aplicado direito, né? Vamos ver se vai conseguir de fato, porque um dos debates que nós temos na doutrina é a responsabilização por atos de terceiros, que é isso, uma empresa faz a diligência, o terceiro faz de conta que fez, mas depois não fez, né? Esse é um grande problema. O Estado Assim, objetivo É. e apertado. vai encapotar, o cara vai falar. Vai ser mais provável dele encapotar, que também causa grande insegurança no mercado, né? Para aquelas empresas, grande insegurança. Mas a pergunta foi muito boa e mereço a pergunta. Bom, eu vou voltar para as questões. Muito obrigado pelas intervenções. Questões. Passo a palavra agora. Estamos a falar de futebol, mas passo a palavra para este lado. Mais alguma intervenção? Alguma questão? Não. Portanto, não havendo questões e dando aqui integral cumprimento ao horário, vamos dar por encerrado este segundo painel. Segue-se, portanto, agora a introdução para a hora do almoço e retomamos às 11h40. Durante o Fato do Brasil, eu vou Horário espanhol, 15h40. Horário no Brasil, 10h40. Até já. Obrigado. Vamos para o nosso almocinho. Está aí certinho, ó. 12h36. Encerração aqui.